Baram, bam, bam. Olá pessoal, tudo bem? Hoje então vou discutir um resultado experimental sobre um estudo de solubilidade de fármacos chamados benzodiazepínicos em solventes orgânicos. O trabalho praticamente ele foi publicado, né, por um grupo de pesquisa em farmacologia tecnicamente, né, da Universidade de Ciências Médicas do Irã, né, e a Universidade de Ciências Médicas também de Zhejiang e outros colaboradores, que praticamente os autores fizeram um estudo da solubilidade do clonazepam e do diazepam em vários solventes, né? Então vamos ver praticamente as conclusões que eles chegaram. Então, benzodiazepínicos, eles são um grupo de fármacos, né, de remédios muito poderosos, assim, para tratar essas condições que estão aí, que são as ansiedades situacionais decorrentes do estresse, ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade, ataques de pânico, fobias ou até mesmo transtornos obsessivo-compulsivo daí. Ok? A maneira com que eles agem direto nos canais dos neurotransmissores, que são as proteínas transmembrana, que a gente pode ver aqui, né? E tecnicamente as proteínas transmembranas daí, elas se desativam o fluxo dos canais de sódio quando existe a incidência do fármaco que age daí nos receptores GABAérgicos. Tá? Então essa ação inibitória praticamente diminui a ansiedade, aumenta daí a serotonina. Praticamente os solventes farmacêuticos, né, disponíveis para esse tipo de estudos é o etanol, o propileno glicol, a glicerina e as soluções padrão de polietileno glicóis, né, que são as PEGs, sendo que o número que vem depois, no caso 200, aí seria grau de laboratório. Quanto maior for esse número, mais caro é o solvente e mais precisão ele vai ter. Então ali que vocês têm daí, né, a estrutura aqui do polietileno glicol, que é um polímero aqui desse radical COH, tá, que se repete N vezes daí ligados num OH. Então ele é um solvente que ele é tanto hidrofílico, né, como um solvente hidrofóbico. Os estudos que os autores fizeram, eles vão praticamente na temperatura constante de 298,2 Kelvin, que é aproximadamente 25,5 graus centígrados. O diazepam é conhecido na marca, né, como Valium, né, o famoso Valium americano, e o clonazepam é o Rivotril daí. Tá? Então são dois remédios aí da mesma classe. Aqui vocês podem ver a molécula do diazepam, então tem uma parte aqui, não é uma molécula muito simples, tá? Então ela também, as características, por exemplo, dela se dissolver, né, do elemento químico do princípio ativo se dissolver num solvente vai depender da estrutura molecular, né? Se for mais anfótero ou se for mais hidrofílico ou hidrofóbico, vocês vão precisar de uma base um pouco mais gordurosa ou não. Tá? E o clonazepam é uma molécula parecida, né? Então a gente espera que eles tenham propriedades similares assim quando for fazer a dissolução daí num solvente e analisar a solubilidade, a concentração, né, dissolvida em termos das características da solubilidade. Para fazer a medida, os autores usaram o espectrômetro visual, o espectrofotômetro visual Beckman deu 650, que é esse que está trabalhando, e usaram daí as bandas de luz de 309 nanômetros, né, para o clonazepam e 250 nanômetros para o diazepam daí, que são as duas bandas do ultravioleta. E assim é possível medir a concentração do soluto em função do solvente aplicado. Os modelos de solubilidade que os autores usaram foram os modelos da engenharia química, né, da química industrial de Juiban Acri. Tá? Então são um conjunto de equações, tá, que tem as concentrações de saturação, né, de diferentes fases, por exemplo, de soluto solvente, tá, fator inversamente proporcional à temperatura, W1 e W2 e W3, um mais, dependendo da expansão de série, vão ser as constantes de solubilidade. Tá? J são as constantes e aqui as diferenças entre elas. Então, uma expansão em série de potências daí. Tá? Essas equações podem ter uma forma terciária, que daí se adiciona mais um termo, e os autores ajustaram essa equação de baixo aqui
determinando JI de zero ordem, JI de primeira ordem, JI de segunda ordem, tá? Para os dados do espectrômetro daí. Então aqui está mais ou menos, né, os termos, como é que você calcula os termos, então dá para fazer um certo trabalho matemático aqui, e os autores aí propõem daí essas análises de regressão, ok, para determinar os JIs, fazendo regressão dos logaritmos das concentrações molares para em função dessas variáveis. Então, eles fizeram um trabalho bem extenso de ajuste aqui, tá, usando modelos bem não lineares. Tá? O bom desse artigo é que é um artigo assim que ele entrega os dados na forma tabelada, então a gente pode reproduzir alguma parte do estudo, né, porque essa revista em particular eles querem que os dados sejam tabelados e mostrados para o usuário. Então aqui vocês têm, por exemplo, né, que a gente pode ler as PEGs, né, e as constantes W, né, as densidades das soluções livres de soluto, as concentrações mols por litro, né, e as frações molares aqui do diazepam, né, que são CMT saturados. Depois tem as densidades do clonazepam e a mesma coisa aqui. Então a gente tem as características físico-químicas do processo de dissolução, mantendo fixa naqueles 25,05 graus centígrados daí, que seriam as condições normais de temperatura e pressão para esse tipo de experimento. Colocando os dados na forma gráfica, né, os autores daí mostraram, por exemplo, a dissolução do clonazepam, que eles adquiriram clonazepam e diazepam na forma química, assim, que não é a forma farmacêutica, uma forma mais concentrada, com 99,5% de pureza para laboratório mesmo, não é o que tu compra no supermercado. No supermercado não, na farmácia. E aqui vocês têm praticamente a curva mostrando a solubilidade do diazepam, né, a solubilidade molar, em função da fração em massa do PEG 200 que foi utilizado aqui. Tá? Então vocês têm, por exemplo, a gente pode ver os dados experimentais e as linhas pontilhadas é o ajuste daí das curvas de solubilidade, usando aquelas séries de potências de J até a terceira ordem daí. Então já podemos ver imediato assim que os autores tiveram um bom ajuste assim para os pontos experimentais a partir daquele modelo que é um modelo mais complexo. Ele pode ser deduzido assim a partir de hipóteses físico-químicas em outros artigos, mas tecnicamente funcionou aqui para os autores. Tá? Então tiveram praticamente 11 amostras, né, prepararam 11 soluções de concentrações diferentes, determinaram as constantes J0, J', J2', duas linhas, e também um desvio, né, do valor, por exemplo, teórico do valor estimado. Né? Então, o valor estimativo teórico e do ajuste aqui tiveram uma medida de desvio aqui. Tá? Então, o modelo de Juiban-Acri, né, praticamente permite obter desvios de porcentagem média pequena. E esses são os resultados dos autores. Tá? Fazendo análise de regressão, eles verificam daí que para o clonazepam vale essa expressão aqui, em função da temperatura, e para o diazepam na PEG 2000 também vai funcionar essa segunda expansão polinomial. Tá? Então, esses são os resultados principais dos autores. Os autores eles utilizam daí para diferentes soluções, baseado nas constantes W de solubilidade que são conhecidas para os diversos solventes e determinadas experimentalmente também, ou disponíveis na literatura. Então nós temos aqui um desvio médio, tá? Que seria praticamente essa quantidade, que é o módulo de uma constante de saturação predita menos aquela que é medida, tá? E aqui vocês têm daí uns desvios aqui abaixo aí de 1, né, abaixo de 1. Tá? Então, os autores consideram que realmente mostram uma boa significância nos resultados de reduzir isso, tá? De obter menor desvio de porcentagem média. Mas como os dados estão disponíveis, a gente pode, no artigo, na forma de tabelas, a gente pode fazer o nosso próprio estudo, tá? E chegar às nossas próprias conclusões e alguma conclusão em paralelo com aquelas que os autores mostram no artigo. Tá?
Então, o que nós temos aqui que a gente pode fazer é um ajuste linear nos dados, por exemplo, no clonazepam, e fazer um estudo de ajuste parabólico de mínimos quadrados. Tá? Então, como é que funciona o ajuste de mínimos quadrados? A gente ajusta um estimador chamado f de xi, que é a mais bx mais cx ao quadrado. A gente define uma função de desvio quadrático, que é simplesmente o valor do ponto menos a função que passa sobre ele ao quadrado, bem como foi feito para obtenção das equações dos coeficientes das retas e mínimos quadrados. Tá? Então, substituindo a parábola, a gente vai ter que minimizar essa quantidade φ aqui, que seria praticamente a soma dos desvios quadrados, tá? Entre o modelo estimado e os pontos individuais. Fazendo a diferenciação, né, de φ com respeito aos coeficientes a, b e c igual a zero, nós vamos ter, né, um conjunto de umas somatórias aqui, tá? E essas somatórias daí, né, a gente pode obter uma matriz de coeficientes e resolver, né, obviamente, nós vamos ter 3 variáveis, a, b e c, e 3 equações. Um sistema de 3 equações e 3 variáveis, se por acaso não souber resolver, né, pode pedir auxílio aqui, tá? A sobrinha ou a tua irmã mais nova que está no ensino médio, que ela vai saber resolver isso aqui para ti, tá? Simplesmente usando daí, por exemplo, na escalonamento, ou então usando qualquer método da álgebra linear, por exemplo, o método de Cramer. Então, na dúvida, pergunta para um colegial, para um estudante colegial que estiver no ensino médio, né, que ela vai saber resolver esse tipo de equação. Então, isolando os coeficientes a, b e c, expandindo as somas e agrupando termos semelhantes, então, matemática de ensino médio, aqui ficam as 3 equações, tá, com as 13 variáveis. As 3 variáveis é a, b e c. Essas aqui já são as condições de minimização daí dos y com respeito ao ajuste. A somatória de i até 1 a n de 1 vai ser o próprio n. Então, esse termo, essa somatória aqui é igual ao número de dados observados. E esses outros são somatórios de x ao quadrado, x ao cubo, x e x à quarta, igual às somatórias aqui dos termos que envolvem os y. Se esse sistema ele vai ter solução, se o determinante, usando a regra de Cramer, né, que é a regra Cramer-Maclaurin, que os colegiais de ensino médio conhecem como sendo a regra de Cramer, praticamente verifica-se que o determinante desses coeficientes que multiplicam as variáveis a, b e c aqui tem que ser diferente de zero. Então, a gente define essa matriz delta como sendo o determinante dessa matriz de coeficientes aqui, tá? E obtemos daí o delta x, substituindo o delta a, substituindo esses a's aqui por esses valores, depois os delta b, substituindo esses valores aqui, tá, por esses, e substituindo essa coluna por essa, já obtém daí o delta c. Então, pela regra de Cramer-Maclaurin, tá, vocês vão ter que trabalhar aqui com 3 determinantes, delta a, delta b, delta c, tá, e obtém os coeficientes a, b e c se delta for diferente de zero. Como são dados experimentais, com certeza o delta vai ser diferente de zero. É muito difícil dar exatamente zero isso aqui quando os dados são experimentais. Pode dar alguma coisa, tipo 0,0 alguma coisa, 0, alguma coisa. Agora, será com 8 casos depois da vírgula zero, é muito difícil experimentalmente, mais fácil acertar provavelmente na Mega Sena. Tá? Ou em algum jogo de sorte ou azar do que chegar a um sistema que vai ser completamente indeterminado. Então, a gente obtém daí, dividindo os determinantes pelos determinantes da matriz delta anterior, nós vamos ter os coeficientes da parábola. E a gente pode fazer também o ajuste de mínima quadrados usando, né, os modelos de regressão mais simples que a gente conhece. Tá? Então, calculando o coeficiente de correlação de Pearson para aqueles dados do clonazepam, por exemplo, né, nós temos o R em torno de 0,94, existe uma boa correlação entre a solubilidade e a concentração do soluto, né? Nós vamos ter, por exemplo, a parábola de mínimos quadrados, né? Fazendo a resolução daquele sistema, vai ser y de x 0.0116 menos 0.0048x mais 0.0309x ao quadrado. E essa aqui é a reta de mínimos quadrados, a mais bx, também é dado por isso.
E nós vamos usar a estatística de Durbin-Watson daí para verificar qual é o melhor dos ajustes. Tá? Mas como a gente já tem a parábola e a reta, usando as equações de regressão, vamos dar uma olhada graficamente. Tá? Então, antes disso, né, lembrar o que eu vou pegar de Durbin-Watson. Eu vou querer realmente apertar um pouco a estatística. Vou usar o nível de significância de 1%. Tá? Então, como eu tenho 11 pontos, assim, a hora que o artigo me dá, eu tenho que, no caso, para uma variável, né, uma variável independente, né, x, seria o DL 0,653 e o DU 1,01. Então, se o D de Durbin-Watson, que é calculado por essa expressão aqui, os valores, né, dos desvios, for menor que essa quantidade, praticamente existe correlação, existe heterossedasticidade. Mas se tiver entre, por exemplo, 0,653 e 4 menos DU, que é 1,010, nós vamos ter praticamente a expressão, tá, que realmente os resíduos são independentes entre si e não existe heterossedasticidade. Então nós vamos ter homossedasticidade. Aqui então tem um gráfico, né, onde eu coloco os pontos obtidos lá do artigo, tá, para o clonazepam, que é na diazepam, o clonazepam, que eu estou fazendo aqui os dados. Daí o n igual a 11, e aqui tem em verde a reta de mínimos quadrados e a parábola de mínimos quadrados. Então já dá para ver que a parábola é uma melhor aproximação que a reta para os pontos experimentais dos autores. Fazendo o resíduo, né, simplesmente fazendo os desvios, que é o ponto menos o estimador do ponto, a gente verifica que existe uma certa dança aqui dos resíduos. Então, obviamente, já está meio que na cara que uma reta não consegue remover toda a informação e deixar um ruído, tá? Deixar um ruído aqui nos resíduos. Então, tem informação que ainda tem que ser tirada daqui. Tá? Então, fazendo o D de Durbin-Watson, né, os dados da 0,44, e ele não vai pertencer ao DL e 4 menos DL para 1%. Tá? Então, nós temos que rejeitar H0, tá, que seria a correlação igual a zero, de modo que existe uma evidência de heterossedasticidade, dá para ver aqui, mas o teste já mostra isso, tá? E existe também correlação entre os resíduos ao nível de significância de 1%, e eu repeti isso também a 5% da mesma coisa. Tá? Então, até mais que 5% provavelmente vai deixar de existir, mas já é um sinal que dá para rejeitar a hipótese que os dados não são, os resíduos não são correlacionados, tá, para o ajuste linear. Agora, para o ajuste parabólico, a gente verifica que, obviamente, tem uma cara melhor aqui, né? Não tem uma variação, não tem nada que sugira uma heterossedasticidade, fazendo D de Durbin-Watson, dá 1,43 e pertence ao intervalo agora, para 1%. Tá? Então, a gente não pode rejeitar H0 com ρ igual a zero, tá? E não existe correlação entre os resíduos. Os resíduos são completamente dependentes entre si. E o fato de colocar um termo de x ao quadrado, por exemplo, né, faz com que a gente consiga uma melhor retirada de informação. Tá? Então, as conclusões é que a técnica espectrofotométrica, UV, ela permite estudar a solubilidade de fármacos para diferentes tipos de solventes. E a regressão linear é um fator assim que permite testar modelos físicos e químicos de maior complexidade. O modelo de Joubert-Acri é um modelo complexo assim dentro da engenharia química, mas que ele permite descrever a solubilidade para fármacos assim, em particular da classe dos benzodiazepínicos. Tá, em diversos solventes farmacológicos, em especial o PEG 200. Tem que sempre utilizar análise de erro entre valores previstos experimentais, não sair ajustando qualquer coisa. Tentar ajustar uma reta não vai dar. Se ajustar uma parábola em mínimos quadrados, tu pode obter um resultado que realmente passa no teste de Durbin-Watson. Mas isso não quer dizer efetivamente que aquela parábola ela tem realidade física. Não se deve basear, por exemplo, o trabalho de análise em simplesmente ajustando reta e curva de qualquer jeito para os dados, sendo que o correto é tu avaliar somente aqueles modelos que têm uma realidade física e química.
Então, tem que ter um significado no modelo, e o modelo aquele mais complexo, ele pode ser deduzido a partir de modelos moleculares por outros autores na literatura. Então, por mais que o ajuste pareça ser estatisticamente perfeito, às vezes o que tu está ajustando não tem significado. Aquela parábola não tem significado, por exemplo, porque não existe nenhum modelo de solubilidade parabólico para aquele tipo de gráfico em nenhum lugar da literatura. É um modelo puramente matemático, a gente tem que ajustar essas coisas com cuidado. Então é isso, pessoal. Sempre citar as referências no final. Tá? Agradeço daí a atenção. Grande abraço, estudem bastante e se cuidem daí com as coisas que estão na rua esperando pela gente daí. Tá? E sempre prestar atenção daí na sua própria análise de dados. Grande abraço, tchau, tchau.